Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 10, Preciosa Conversação. No capítulo 9, né, ele parou dizendo que eles estavam conversando com Blandina a respeito do Júlio, tinha muito para perguntar, né, como sempre, eles sempre perguntam bastante, eles querem muitas informações. Então, esse capítulo vai falar sobre essa conversa, né? E Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, nós vimos, né? Blandina é Meimei, o trabalho dela é com crianças, né? Ela desencarnou muito cedo, ela não conseguiu ser mãe, né? A gente não sabe por quê, nunca se entrou nesse mérito, mas claro que existe algum motivo para isso, mas ela se dedica essencialmente, né, principalmente, para cuidar de crianças. E aqui ele diz, né, Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversa que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável, mas a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando seu destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolvem, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. Lembra, ela disse que uma quantidade muito grande de pessoas, né, de crianças que desencarnam nessas condições, né, de morte assim súbita, trágica, né? Eles sofrem e eles precisam de uma reencarnação assim quase que imediata, né? Eles não vão para lugares onde eles vão aprender, enfim, alguma coisa assim, né? Eles necessitam de um reencarne. E aqui ela está dizendo que eles sofrem muitíssimo à espera dessas oportunidades, né? E sorrindo, ela acrescentou: para mim, o caso de Júlio não é dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajustes em que nossos irmãos se demoram arrancados à carne, violentamente, como frutos verdes da árvore que se desenvolvem. Processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Poderíamos receber alguns exemplos objetivos de sua experiência? O Hilário perguntou curioso, né? São muitos, ponderou a nossa interlocutora gentil. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Na Terra, há pessoas que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses, não amam senão a si mesmos. Não percebem que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da celebração para o mal. Frequentemente, na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório.
caem sob a armadura da morte com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber, né, suas vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredam, assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para o novo desabrochar. A moça esboçou inteligente sorriso e continuou. Imaginemos que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo as expulsaria e, em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente pévides secas, quer dizer, sementes secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Então, ela está fazendo aí um paralelo, né, entre a mulher que se recusa a ser mãe e dizendo, né, se a terra se recusasse a auxiliar a semente a crescer, né? Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, disputas, a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos, que a providência divina confiou às suas mãos ternas e devotadas. Mas há mulheres cujo coração ainda se encontram plenamente na sombra. Mais fêmeas que mães, ficam obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e despreocupando-se dos filhinhos, favorecem sua morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo, e como débito reclama resgate. As demoras na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. Ou seja, trazendo assim bem para os dias atuais, né? A mulher, ela quer ser independente, ela não quer ter filhos, né? Como ela disse lá, se a terra não quisesse receber a semente, né? Então, a mãe não quer ter filhos, e às vezes, mesmo que ela engravida, né? Pelo fato de não querer, ela acaba levando a criança a um aborto espontâneo. Claro que a criança vai ter a responsabilidade por ter abandonado a experiência, né? Mas ela também pela rejeição, né? Como ele disse, pelo infanticídio indireto, né? Inconsciente, indireto. Nós já vimos isso no Missionários da Luz, né? Onde ele trata da reencarnação, né? E aborto, fala alguma coisa de aborto, e com certeza ele falará novamente desse assunto mais especificamente em outras obras, né? Mas aqui ela está, como existe aí o caso do Julinho, né? E existiu a pergunta, então ela está dizendo, né? Em linhas gerais, da responsabilidade, né? Do débito que a pessoa adquire. Ela está dizendo que às vezes a pessoa ela se predispõe a trabalhar mais com a consciência do que com o sentimento, né? Da consciência não, com a inteligência, e menos com o sentimento. Então ela abre mão da maternidade, abre mão de família, de uma série de coisas, e se encaminha, por exemplo, para o serviço especificamente, e aí ela acaba, como diz, né, acaba assim sendo
um alívio quando ela sai da vida dessas pessoas onde ela estava achando que ela estava assim muito bem, né? Pelo seu potencial naquilo que ela estava fazendo, né? E para fazer isso, ela abandonou a possibilidade de ter família, de ter filhos, de ajudar, né, a pessoas a quitação da lei. E aí ela até acaba adquirindo débitos, né, por isso. E diante da pausa natural, André perguntou, né, mas a lei não traçará princípios inamovíveis? A irmã pretende dizer que a criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Sim, sem dúvida, atalhou o ministro que nos escutava. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas, entretanto, a condução dos próprios impulsos dentro delas nos pertence, né? O famoso livre-arbítrio, né? Em regra geral, multidões de criaturas se afastam cedo do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação, mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Blandina explicou delicada. Aqui recebemos muitas solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando sua saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos propósitos. Então veja, brigas dos casais, brigas constantes, fortes, né? Emitem raios magnéticos de natureza mortal, ele diz, né? O leite materno, aquelas mães que não querem amamentar, né? E acabam tendo que amamentar, acabam comprometendo, envenenando o leite, né? Aquelas mães que terceirizam, né? A criação da criança, e essas pessoas que estão sendo terceirizadas, elas estão sendo terceirizadas não porque gostam de cuidar de criança, mas porque é um meio de sobrevivência, né? Um meio financeiro de sobrevivência. Elas não querem ter o trabalho de fazer aquilo que elas estão se propondo e acabam, como ele diz, né? A gente diz dopando a criança e para que a criança fique quieta, enfim. Existem muitas coisas, né, que, como ele diz, depois que a gente vai passar muita vergonha lá em cima, né? Nesses casos, André interferiu, né, buscando maiores esclarecimentos. Ele fala, nesses casos, Blandina percebendo a minha indagação íntima, né? Ele não deixou nem terminar a frase e falou, nesses casos,
Ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilatação no tempo, mas são cumpridas, afinal. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. E com formoso sorriso juvenil acrescentou: não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Hilário, que acompanhava a conversa com extremo interesse, considerou: antigamente, na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. E Blandina esclareceu afetuosa: em muitas situações é o que acontece quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva. Assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da reencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Ou seja, eles encarnaram simplesmente por exemplo, né, um casal que não quis filhos, que abortou várias vezes, agora ele precisava passar pela experiência da perda da criança, né? Ele querendo a criança e passar pela perda. Esse espírito que se dispôs a isso, ele encarna e em breve tempo ele desencarna. Ele foi só para ajudar, ele não tinha débitos, ele não tinha motivos para essa encarnação breve, como, por exemplo, um suicídio, alguma coisa assim. Então, ele consegue voltar à sua forma costumeira rapidamente, né? Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente se acham relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira de criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que a aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, uma vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição da luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Ou seja, depende do próprio serzinho, né? A exposição clara e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade
graves problemas da vida, nos encantava. Em suas fórmulas verbais singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura. Blandina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo com discernimento. Comovido diante das anotações que definiam sua valiosa posição cultural, ponderei: usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica, da meningite, da lepra, do câncer na tenra organização infantil. Hilário considerou com emoção: e que dizer dos desastres irremediáveis que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães? Por vezes numerosas, procurei resposta aos terríveis questionamentos que nos atormentam. Perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir me ausentar do escuro labirinto. E a bondosa enfermeira esclareceu: sim, as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Cada um de nós, renascente na terra, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. Bem-humorado, acentuou: a carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo nossos tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Reparei então com mais insistência a figura suave de Blandina. Por que ela se dedicou assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela explicação dos lábios da simpática Mariana, que ali se achava, junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Externei meus pensamentos, perguntando com discrição à jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso, que adornava o seu semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto, mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou quase como conselheira. Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso me reeducar no amor de mãe por causa dos débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversa foi canalizada para outro rumo. E assim o André termina o capítulo dando um puxãozinho de orelha na gente, né? Que a vida dos outros
é dos outros, não devemos querer saber, né? Não há necessidade. Se fosse para ajudar, né? Se fizesse parte do assunto, né? Em questão, se fosse para o benefício, por que não? Mas era mera curiosidade, e isso não cabe a um espírito que está querendo ser um espírito de luz, entre aspas, né? Então, assim nós terminamos o capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.